10:46. Aleluia. Marcos 10:46. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: o chame. E chamaram o cego. E lhe disse: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo Jesus viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Oh, amados, essa palavra, ela foi muito forte no meu coração. Eu tinha outra palavra, né? E aí a palavra que eu estava, ela começou a não fazer sentido. Eu falei: meu Deus, cara, o que é isso? O Senhor está querendo direcionar. E aí eu fui buscar isso. E aí o Senhor falava muito ao meu coração, né, sobre esse cego de Jericó, né, Bartimeu. E amados, se a gente for parar para pensar em tudo que o Senhor tem falado, tanto na campanha, né, que é de Jeová Jireh, que é o Deus protetor, quanto aos domingos, é sempre o mesmo direcionamento, né? O Senhor, ele já falou de todas as formas, né? O Senhor falou de posicionamento, relacionamento, confiança, espera, fé e discernimento por último, né? Que tocou muito quando a irmã Renata ministrou no domingo, né? Uma mulher de Deus, né? Porque ela falou tremendamente, amados, né? Domingo foi um dia tão impactante, porque eu gosto quando tem pessoas de fora, mas o Senhor a todo tempo está falando. Muitas vezes a gente não dá crédito, mas precisamos dar crédito. Porque o Senhor, ele quer falar nessa noite. Ele quer falar. Ele continua falando em posicionamento, em relacionamento, ele continua falando. Então presta bastante atenção. Mas o Senhor, ele quer falar o seu coração. E hoje ele quer falar de clamor. E eu não sei se os irmãos separaram, mas todos que subiram aqui clamou. O pastor Roberto já clamou 2 vezes. Aleluia, glória a Deus. Então é sobre o clamor que o Senhor quer falar nessa noite. Aleluia. E a gente só clama quando a gente entende, né? Que a gente precisa se posicionar, se relacionar, confiar, esperar. Aleluia, glória a Deus. Ter fé, que é o principal, né, Márcio? Se a gente não tem fé naquilo que o Senhor ele fala, na sua palavra, porque o Senhor tem falado tanto dessa palavra, Márcio. E se estiver aqui essa palavra, Márcio, vocês têm que tomar posse, vocês têm que crer que vai acontecer. O Senhor quer também falar sobre isso essa noite. Aleluia, Deus. E aí, amado, o Senhor, ele fala comigo, muito para que eu vá procurar o significado de algumas palavras. Ela fixa, sabe? Eu queria que ele faz isso com a irmã Letícia. Todas as irmãs Letícia, ela vem, ela sempre faz. Eu falo: nossa, o Senhor faz a mesma coisa que ele faz com ela, ele faz comigo. Porque quando eu vejo o significado daquela palavra, parece que abre um leque, né? E aí o Senhor falou sobre o clamor, aí eu fui procurar. Aí disse assim, ó: clamor é um grito de socorro sincero e desesperado da alma. Aleluia. Às vezes a gente acha que clamar é só gritar. Não. O Senhor acabou de dizer: clamor é um grito de socorro da alma,
para agir. Né? E hoje o Senhor ele nos convida para isso. Eu creio, amados, que todos nós estamos passando por algo. Todos. Nenhum que seja. E eu creio que muitas vezes os irmãos, como a pastora Kelly acabou de ministrar aqui em cima, de que muitas vezes a gente perde mesmo. Né? A nossa fé fala, mas pai, chega. O que falta mais? O que está acontecendo? Né? Não está acontecendo. E o Senhor nos convida para esse valor, amados. Eu creio, amados, que essa noite os irmãos vão entender verdadeiramente, através de Bartimeu. Ele nos ensina coisas grandiosas, amados. Né? Aleluias. E assim como ele, amados, ele sentiu, né, esse desespero na alma, e ele começou a clamar ao Senhor. Aleluias. E quando lá no 46, amados, no versículo 46, na parte A, vai dizer que Jesus e seus discípulos estavam passando por Jericó. Bartimeu ouviu, e ouvindo, reconheceu, amados. Ele disse assim, Jesus, filho de Davi. Ele ainda não falou, só falou lá, quem vai passando é Jesus, filho de Davi. Guarda essa palavra, amados, reconheceu. Aleluias. E ainda mais abaixo, no 46 mesmo, na parte B, vai dizer que Bartimeu estava junto ao caminho mendigando. E essa palavra foi tão forte, que o Senhor também me fez a procurar. Porque a gente fala de mendigo, mas a gente só acha que é alguém que está. Mas vai além, amados. Vai além. Porque o Senhor ele não está falando aqui sobre o mendigo, ele está falando sobre nós. Aleluia. E o que quer dizer? Mendigo quer dizer viver por caridade alheia, por necessidade extrema. Aleluia. Como é forte, irmãos? Como é forte? Muitas vezes a gente acaba se sentindo dessa forma. Muitas vezes a gente coloca sobre a gente algo que o inimigo ele mentiu. Porque o inimigo mente, amados. Ele mente a todo momento. O Senhor ele quer uma igreja viva, uma igreja ativa. E aí o inimigo ele quer destruir. Então ele vai colocar tanta mentira, amados, na nossa mente. Ele vai blindar a nossa mente de tanta. Você não pode, você não faz. Os planos do Senhor na sua vida não vão se cumprir. E a gente acaba colocando essa capa. Nos colocando para baixo. E acreditando, muitos acreditam. Mas hoje é noite de você assumir também a sua identidade de filho. Que é isso que está faltando na igreja. É assumir a identidade de filho, parar, amados, de verdade, de acreditar nas mentiras. O inimigo ele tem tentado parar. Ele tem tentado parar a igreja. E agora mais ainda, amados. Se a coisa estava feia, amamos. Não tem boas notícias, não. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Mas quando Bartimeu ele ouve, Jesus, ele começa a falar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu creio que não era desse jeito, não, mas Jesus, eu acho que ele ficou com muita força ali, porque incomodou algumas pessoas. Aleluia. Mas ele não deu a mínima. Muitos mandaram ele parar, mandou se calar. E ele nem tinha. Aleluia, glória a Deus. Porque ele estava clamando verdadeiramente ao Senhor. O grito dele foi tão forte, amados, que Jesus ouviu. Aleluia. E é isso, amados, que o Senhor ele quer de mim de você. É um clamor sincero, de todo o coração. O Senhor, o inimigo, amados, ele sempre vai tentar, contra a nossa vida. Ele sempre vai entrar com a adversidade. E o que
que a gente não pode, né, é dar ouvidos para ele. Bartimeu, ele nesse momento, amados, ele nos mostra, né, como que a gente para à toa, né, como a nossa vida de cristão é fraca, porque tudo nos deixa levar, tudo mais. O Senhor, ele não quer isso, ele quer o quê? Uma igreja forte, resistente. A prova, ela vem, amados, para que nos fortaleça. Não vem nada, igual a pastora acabou de dizer, nada é em vão. Nada é em vão. É crescimento, amados, é amadurecimento. O Senhor falou aqui durante esses 3 dias, o Senhor falou sobre meninices. A igreja dele está assim. A igreja dele está como meninos, que sempre estão tomando o mesmo leite. E não querem passar, né, por uma feijoada. Não querem. E é verdade isso. Porque se a gente for parar para pensar, mas eu não sei vocês, mas o inimigo, quando ele vem me afrontar, ele sempre vem com a mesma coisa. A burra sou eu. Que ele me pega sempre na mesma situação. Eu não consigo vencer aquilo. Mas hoje, à noite, é a noite de romper, amados. A gente precisa romper. A igreja precisa se fortalecer, se fortificar. A igreja precisa de um alimento mais sadio, amados. Chega de leitinho. Chega de verdade, amados. É de todo o meu coração que eu falo isso. Porque o Senhor falou muito comigo a respeito disso. A gente precisa escutar a voz do Senhor, né? Às vezes a gente pensa assim, eu quero tanta coisa, mas quando o Senhor fala assim, se posiciona, eu vou te dar, está na minha palavra, não está o que você quer? Você não está debaixo de uma palavra? Então se posiciona, porque se você não se posicionar, não adianta, eu não vou te dar. Irmãos, como se diz, não é mágica, né? Não é que eu estou falando assim, ó, você vai lá, você vai falar assim, pai, eu quero tal coisa que está aqui na sua palavra. Então, se está na sua palavra, o Senhor vai cumprir. Mas você se posicionou primeiro? Porque existe um posicionamento primeiro. Aleluia, glória a Deus. E aí, Bartimeu não foi diferente, amados. Bartimeu, ele entendeu o estado de miséria que ele estava. O estado miserável que ele se encontrou. Aleluia, glória a Deus. E aqui, amados, no 50, diz assim, que ele se levantou e lançou a sua capa. Aleluia, glória a Deus. E, amados, olha a oportunidade que o Senhor está dando para mim, para você. A gente tirar essa capa. Mas assim, amados, é a capa da mentira que o diabo colocou na sua mente. Né? Tira essa capa de que você não pode. Tira essa capa de que você não consegue. Tira essa capa em nome de Jesus. Ele se levantou decidido, eu vou tirar. Tirou, amados. A capa era o que carregava o status de mendigo que ele se encontrava. Mas quando ele tira, ele não passa mais a ser mendigo. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor quer. Que a gente tire a capa. Aleluia. Isso não é ele que vai arrancar, não, mas obrigada pelo cara, né? O Senhor vai arrancar a capa, não, ele quer que você arranque. É você que vai arrancar a capa. Aleluia, glória a Deus. Santo de poder e glória. Porque ele nos engana. Quantas vezes, né? Ele fala, você não consegue, você. Mas, irmãos, vamos pensar. Ele foi destituído da graça, da glória do Senhor, ele foi destituído. Ele não tem poder para nada debaixo do Senhor. Se nós mandar ele sair, ele bater em retirada, ele vai ter que bater em retirada. E a gente tem que acreditar nisso, porque é a palavra que está dizendo. E muitas vezes a gente deixa ele fazer uma festa, uma oásia, dentro da nossa casa, do nosso ministério, do nosso trabalho, esquecendo que a gente tem autoridade. A gente tem autoridade, mas ele foi destituído, ele não tem mais nada com o Senhor. Tudo que era dele passou para
poder. Ele tem os poderes dele lá que Deus deixou. Mas esse poder ele não tem. E é isso que acontece. É isso que ele faz o que ele faz. Porque ele nos odeia, amados. Né? E assim, amados, eu vejo tanta coisa acontecendo. Sabe, eu estava passando lá nos vídeos e eu via pessoas falando tanta besteira. Assim, o inimigo, ele mentiu tanto para essas pessoas que elas acreditam em cada barbaridade, amados. Elas acreditam que o inimigo ele é nosso irmão, que ele só se rebelou, mas agora ele quer se consertar, que ele nos ama. Amados, tanta mentira que o inimigo está contando para esse povo. E ó que ele está ganhando. Né? Porque tem pesquisas aí que ele está ganhando aí almas e almas aí fora. Enquanto a igreja do Senhor, ela está como? Desacreditada. Né? Não está usando o seu poder. Porque acha que não pode. Amados, vamos se levantar verdadeiramente. É esse clamor que o Senhor quer no nosso coração. Aleluia. Né? Quando a gente se posiciona, o Senhor vai dar tudo para a gente. Né? E eu estou falando da graça dele, estou falando da glória dele. Não falo das coisas terrenas, não, amado, coisas terrenas. Nós não somos aqui. Aleluia, glória a Deus. Isaías 43 e não 44 diz que nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe. E amados, o que eu entendo com isso? Que todos nós fomos chamados, todos nós, não só aqui, lá fora, temos um chamado. O Senhor preparou para a gente. Só que tem uma diferença. Uns vão aceitar e outros não. E está tudo bem, amados. Porque se Jesus não convencer, se o Espírito Santo não convencer, quem somos nós? Aleluia, glória a Deus. Mas a gente tem que entender, amados, que se a gente foi escolhido dentro do ventre da nossa mãe, e aí a gente deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas, e Ele fala que se Ele trabalhar, se Ele quiser, se a gente seguir direitinho o que Ele falou, né, tudo que Ele preparou, nós vamos vencer, amados. Aleluia, glória a Deus. Então, por que a gente não deixa alguma coisa nas mãos de Deus? Por que a gente sempre quer fazer do nosso jeito? Aí muitos dizem, não, eu sou direcionado pelo Espírito. Nem por a hora, nem buscar a busca. Não quer fazer nada para o Senhor e diz que é cheio do Espírito Santo, amados. Oh, aleluia, Deus. A gente precisa buscar mais, amados. O Senhor falou tanto ao meu coração. Tanto, amados. Tanto. Ele quer que a igreja dele clame, nós estamos precisando. Hoje foi um dia assim, ó. Desde a hora que eu entrei, eu falei, meu pai, o Senhor só está confirmando. Aleluia, Deus. A gente precisa, amados. De todo o coração, a gente precisa. Aleluia, Deus. No 51, diz, Jesus disse a Bartimeu, que queres que te faça? Ele responde, mestre, que eu tenho a vista. Ele fala, vá, que a tua fé te salvou. O que salvou? Foi a fé, amados. A fé que o Senhor está falando o tempo todo que a gente tem que ter. A confiança na sua palavra. Se o Senhor falou agora para ele, que queres que eu te faça? Ele liberou uma palavra. E ele tomou posse, pai, eu quero ver. Eu não aguento mais esse meu estado. E o Senhor permitiu que ele disse. E é isso que o Senhor quer hoje, amados. É isso. Eu não sei o que os irmãos estão precisando. Eu não sei qual é o seu clamor verdadeiro. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E você sabe. O que está doendo bastante. O que o Senhor quer. O que você quer que o Senhor faça. Em qual área da sua vida, eu não sei. Mas hoje o Senhor quer ouvir o seu clamor, amados. O clamor de cada um, de verdade. Eu não sei, amados. Porque assim, a gente fala de clamar, a gente tem que gritar. Eu não vou brincar, não, porque eu tenho vergonha. Não é isso. Você vai tomar do seu jeito. Se você quiser brincar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser gritar, se você quiser pular. Eu não sei qual vai ser o seu clamor. Mas o Senhor fala, eu não quero saber, mas eu ouvi o seu clamor hoje. Hoje.
Deus com os seus. E aí, amados, o clamor de Bartimeu foi por quê? Pela sua deficiência visual, não queria enxergar. Aleluia, glória a Deus. Deus fez além. Aleluia. E eu não sei o que queres que Jesus te faça, mas Ele quer fazer hoje. Aleluia. Glória a Deus. Só que o Senhor colocava no meu coração, amados, que antes de você clamar, antes dos irmãos clamarem, aleluia, Ele ministra muito forte o que Bartimeu ele fez antes do clamor. Antes do clamor, o que Bartimeu fez? Reconheceu. Aleluia. Ele reconheceu Jesus, ele ouviu e reconheceu. E aí o Senhor fala tão forte no meu coração que tem pessoas, tem irmãos aqui que ainda não reconheceram Jesus. Verdadeiramente. Não reconheceu. Não reconheceu porque não crê. Não crê na palavra, não se posicionou, está vivendo a vida como acha que tem que ser. Aleluia, glória a Deus. Mas essa noite ele pede, antes de você clamar, reconheça Ele. Reconheça o que Jesus fez naquela cruz. Você. Reconheça o que o Senhor ele faz todos os dias na sua vida. E o mínimo que Ele te pede, que não fazemos, amado, é forte. É forte, a palavra ela corta para mim, mas não esqueça. O Senhor não está falando nada. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, ele reconheceu a sua própria insignificância. Ele não conseguia sair dali. Ele estava no fundo do poço, amado. Ser mendigo, eu acho que é o último estado, né? Da pessoa. Ela não tem mais o que fazer. Aleluia, glória a Deus. E ele reconheceu a sua insuficiência mais. Porque é só Deus que fez. É só Deus que pode dar isso. Então a gente tem que reconhecer que se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui, amados. Se não fosse Deus, nós não estaríamos de pé. Se fosse Deus, Ele não dava fôlego, não dava vontade de estar aqui nesse banco. A gente tem que reconhecer. A noite já está boa, mas não se esqueça. Não se esqueça, amados, em nome de Jesus. É assim como o Senhor me falou muito forte no meu coração, para a gente não esquecer do que Ele está dizendo através da palavra, né? Que se existir uma palavra, é para vocês tomarem posse dela, mas acreditar com toda a convicção, toda a força que vocês têm, um clamor da alma, falar, Pai, eu acredito, isso vai acontecer, eu vou clamar hoje, vou sair daqui com posse da sua vitória. O Senhor fala que muitos não estão crendo, não estão confiando no Senhor. Ele precisa que vocês confiem mais. Como que a igreja vai contar testemunho aqui em cima? Se tem muitos que não estão nem crendo na palavra, a palavra está saindo do altar e o povo está duvidando. Meu Deus, olha, gente, é forte demais. A gente tem que crer. Tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz, Ele usa os seus ministros, Ele usa um, usa outro, amados. Tem gente que duvida. Não duvida do poder de Deus. Nunca duvide, amados. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, da forma dele, que a gente não venha duvidar, que a gente venha crer apenas. Que a gente não fica olhando para os lados, não, que a gente não fica, olha o alvo, continue no alvo, amados. Se a gente parar um minutinho que for, para olhar para o lado, acabou, amados, o propósito vai embora. E o Senhor permite. Não podemos, o inimigo, ele não está brincando, ele está acertando muita gente. Amados, a mente do povo está cheia de fortalezas, como o Senhor já me usou para falar. E em vez de a gente tirar essas fortalezas, a gente está colocando mais. Por quê? Porque não acreditamos. Mas, amados, é muito sério o que está acontecendo. É muito sério o que estão passando, amados. Por quê? Porque não estão acreditando.
Deus ele é capaz de tudo. Né? Se a gente não entender isso, também, se a gente não entender, né, que a gente precisa crer, que a gente precisa se posicionar, não vai adiantar a gente clamar, não. Né? Então, essa noite o Senhor colocou muito forte para que a gente reconheça primeiramente, que a gente fale assim, Pai, me perdoe, até aqui foi eu. Agora eu passo para você, para o Senhor, o controle da minha vida. Porque muitos esqueceram disso, amados. O Senhor quer refrescar a memória de muitos. E quando cada um de nós levantamos as nossas mãos aceitando Jesus, nós colocamos o controle na mão dele. A nossa vida tem que estar na mão dele. Não é mais do nosso jeito. Né? Nossos desejos, nossas vontades, a gente tem que deixar de lado. E seguir. Deixa de lado as suas vontades, os seus desejos. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Né? E o que era velho se fez novo. E tem que ser novo. O Senhor quer dar um novo a nós. Né? O Senhor ele quer dar um novo. Mas como que ele dá um novo? Se a gente ainda vive, né? No velho. A velha criatura. Todos os dias a gente faz com que ela se ressuscite. Né? Sem acreditar no Pai. Precisamos acreditar. E hoje ele está entregando uma palavra para cada um de nós. Que queres que eu te faça? Eu não sei o que você quer, mas você já sabe. Então o Senhor ele quer ouvir o seu favor nesta noite. Ele quer ouvir. Aleluia, glória a Deus. E não esqueça mais, em nome de Jesus, vocês estão debaixo de uma palavra, isso é profético. É profético, amados. Entendam de uma vez assim, ó. Pai, deixa eu virar essa chave. Eu preciso virar, porque precisa acontecer. Eu preciso receber o nome do Senhor. A minha vida precisa dar uma guinada. E só o Senhor pode fazer isso, mas ninguém pode. É o que já foi falado aqui também. Ninguém pode. Se a gente não acreditar que Deus ele vai fazer, nada vai acontecer. Né? Se o Senhor ele falou que é para a gente orar, que é para a gente interceder, que é para a gente se levantar, se é para a gente cumprir o nosso ministério, a gente tem que fazer. O Senhor garante, amados. O Senhor ele garante. Né? E o Senhor também colocava no coração que nós somos uma igreja. Aí, amados, Senhor, eu já preguei neste lugar, né? Peço até perdão para os irmãos, porque eu entendia de um jeito errado. Quando o Senhor fala que a igreja, né, é um corpo, e nós somos membros, eu achava que era cada um era um membro de um corpo. Mas não, essa igreja é um membro só do corpo de Cristo. Então, nós conta que eu sou o quê? Nós somos o quê? Uma mão. Mas é todos. Eu achava não, que eu era um dedo ou eu não era. Então imagine, amados, a responsabilidade que nós temos. Porque se a igreja de Cristo, né, cada igreja de Cristo, cada lugar, ele existe um membro, que somos nós, então tudo que um faz, amados, vai prejudicar o outro. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, se preocupe com o irmão. Fala, não, olha, se eu fizer tal coisa, eu vou prejudicar meu irmão. Foi tão forte quando o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu falei, Pai, olha como faz diferença, né? Por que não faz diferença assim? Eu sou o dedo, não é a perna, né? Não faz diferença. Agora você pensando, olha a responsabilidade que nós temos de cuidar um do outro. De fazer o que o Senhor ele nos manda. Porque senão, se um faz, o outro não faz, o que está na frente vai voltar de novo, amados. Porque a gente está sendo inconsequente, a gente está sendo irresponsável. Não, a gente precisa crescer, amados. Crescer e ter a maturidade de falar assim, não, eu amo meu irmão e eu preciso cuidar dele. Aleluia, Deus. E é isso que o Senhor ele quer essa noite, amados. Que não haja, amados, verdadeiramente divisão entre nós, que possamos ser um povo só, uma igreja só, que um possa contar com o outro, amados, em oração, intercessão,
levantar outro clamor. Mas esse clamor agora, amados, é o que o Senhor ele pediu. Eu não sei como que você vai clamar. Eu não sei. Mas o Senhor ele está pedindo. É agora, não é depois. Vai lá na sua casa, não. É agora, é aqui, ó. O Senhor fala: o que queres que eu te faça? E creia, porque ele vai fazer, amados. Isso é profético. Isso é profético. Quem receber, mas pode ter certeza. Mas primeiro, reconheça. Reconheça quem é Deus na sua vida. Reconheça o que o Senhor já fez. Aleluia, glória a Deus. Faça como aquele cego, ele não olha para ninguém, mas não olhe, neste momento não olhe para ninguém. Se alguém está incomodado, se alguém não está, irmãos, não olhe. Continue o seu propósito focado em Cristo. Lembre-se que um minutinho que você olhar para o lado, como está a cara do irmão, você vai perder a sua bênção. Aleluia, glória a Deus. Olhe para Cristo, olhe a Ele. Não perca o seu direcionamento, mas isso é muito sério. Hoje o Senhor nos corrige novamente. Porque Ele quer nos colocar no prumo. Ele quer endireitar os caminhos tortuosos. Assim diz o Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, mas agora, amados, se preparem. Se preparem para aclamar. O pastor ele vai fazer essa oração. Então, amados, creia. Somente creia. Creia que o Senhor ele vai fazer. Aí o que está aí no seu coração, que eu não sei o que é, mas o Senhor ele já está comunicando. Creia que Ele fará. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Deixa pode ficar de pé, vamos saudar o Senhor. Vamos entregar o seu melhor nessa noite. Que você possa gritar sim. Não tenha vergonha de gritar na casa do Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa de tanto barulho, mas você movimentar o que está dentro de você para mover os céus em prol das suas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. No seu clamor também, continua levando o nosso pastor. Eu sei que você vai apresentar a sua causa, mas também, no final da sua causa, apresente o nosso pastor também. Não estou invalidando a oração da nossa pastora, mas é unir as forças em favor da situação da enfermidade em que se encontra. Amém? Senhor, eterno Pai, toda honra e toda glória seja para Ti, Senhor. Pai, diante dessa palavra, diante da Tua filha, Senhor, que ministrou e foi usada pelo Teu Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, na posição, Senhor, deste homem que estava, Senhor, ao caminho, Senhor, que o Senhor ia passar saindo de Jericó. Este homem, Senhor, ele estava numa situação que ele não via, ele só escutava. Situação essa, Senhor, que prendia ele, deixava ele numa situação que lhe indicava sobre aquela estrada, sobre aquele lugar. E muitas das vezes, Senhor, está na nossa fé, Senhor, meditando o Senhor, porque, Senhor, a situação não tem deixado a nossa fé, Senhor,
e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelas filhas, Senhor, que subiu aqui, as que viram diante delas, Senhor. Que o Senhor possa continuar usando grandemente a vida delas e daqueles, Senhor, que estão subindo aqui. Abençoa, Pai, aquele que, Senhor, ministrou semana passada. Deus, nós iremos ver o teu prover as tuas providências durante esse mês, durante esses dias, durante essas horas. Pai, nós queremos ver o milagre, porque, Senhor, o povo de Israel não estava mais vendo as tuas providências, o povo estava avaliando, mas o Senhor disse, através de Jeremias, se ele se voltasse, se ele jogasse as abominações fora, o Senhor estaria com ele. Senhor, se em algum momento o nosso eu existe abominações neste momento, nós lançamos fora as nossas transgressões que existem, a gente não está enxergando como aquele homem, nós lançamos fora agora, Senhor, para que possamos, Senhor, ver os teus milagres. A igreja, Senhor, não somente aqui, mas a igreja em si, não tem visto mais, Senhor, as tuas providências como antigamente, Senhor. Porque, Senhor, muitos estão levados somente a movimentos, a emoções. Senhor, cessa todas essas emoções, para que a fé seja verdadeira, para que a fé seja ativada, movimentada no mundo espiritual. Ó Deus, nós queremos ver a cura da carne, nós queremos ver aquele que não enxerga, nós queremos ver aquele que não está escutando. Senhor, traz providência sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louve ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Nós vamos avançar, meus queridos irmãos. Aleluia, Deus. Forte. Glória a Deus. Só para deixar o recado. Só para finalizar com os avisos. Sábado tem a consagração às 9. Domingo culto à noite, às 18 horas. Que você possa, irmão, acreditar naquilo que Deus tem provido já na sua vida. Não é o que Ele vai prover, Deus tem provido sobre a sua vida. Amém? Quero te agradecer a oportunidade de finalizar com a oração e a missão apostólica. Amém? Senhor, meu Deus, aqui, Pai, venho dispensar a tua igreja, o teu povo, para ir aos seus lares, à tua casa. E que, Senhor, eles possam sair com posse de vitória, aquilo que o Senhor já entregou sobre as vidas. Pai querido, Pai amado, que nada, Senhor, venha impedir o medo que existe, Pai, que ele seja, Senhor, lançado fora. Mas, Senhor, que haja transformação sobre a vida deles, que eles possam ir acreditando nesse Deus vivo, no seu Filho, Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, que eles possam continuar em seus lares, te buscando, ó Deus, te adorando, te louvando da sua simplicidade, do seu jeito. Pai, envia anjos para guardá-los e protegê-los por onde ele vai. Livra, Senhor, os pequeninos desse mundo tão enganador. Livra os pequeninos dos homens sanguinários, Senhor, da bondade espiritual, os pequeninos que são indefesos. E junto a eles, ó Pai, nós possamos também estar diante, debaixo da tua proteção. Pai, nos dá discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir, Senhor, que nós possamos ouvir somente a sua voz e não a voz da multidão. Que nós possamos, sim, Pai, reconhecer a tua grandeza a todo momento, não somente pelo milagre, mas pelo que o Senhor é, pelo poderoso que o Senhor é, Pai. Então, Senhor, eu dispenso a tua igreja em nome do teu Filho amado. Erga suas mãos, cubra suas cabeças. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Vai descansar, Deus abençoe.